sua Bíblia, amado irmão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 1 ao 12. Esse é o nosso texto. Hoje eu quero falar sobre o cristão, a política e o politicamente correto. É um texto em que relata a morte de João Batista. Isso tem muito a ver com essa questão do cristão, da política e também do politicamente correto. Diz o texto sagrado, Mateus capítulo 14, versículo 1 ao 12. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes havia prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Ele prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. É um texto macabro, né? Uma coisa tão feia, tão horrorosa que nós temos aqui diante de nós. E temos aí o nosso irmão João Batista, um cristão verdadeiro, diante de um político, né? E é inevitável que os cristãos estejam, e a igreja fiquem na presença, frente a frente com a política e com os políticos. Quando você olha a Bíblia, você vai ver isso o tempo inteiro. Você vai ver Daniel, você vai ver Davi, você vai ver Moisés, você vai ver Esther, você vai ver Paulo, o próprio Senhor Jesus, enfim, todos os cristãos encarando aí os políticos e as políticas. E nós estamos num ano de eleições e, como evangélicos, somos brasileiros, somos relativamente novos nesse campo aí, nessa questão da política. Aí a pergunta que surge é essa, né? A Bíblia fala da política? Os cristãos devem se envolver na política? Se sim, qual o papel da igreja? Como cada cristão deve atuar em meio aos distúrbios políticos dos nossos dias? A ação que estamos tomando hoje como igreja, como povo de Deus, como cristãos, no campo da política, é uma ação correta? Nós estamos agindo correto em meio a todos esses conflitos, dessa polarização? Nós como igreja estamos atuando de forma correta? Então a primeira coisa que precisamos entender é o que é política. Vem do grego politiquê, que traz a ideia dos moradores da polis. Polis é a cidade, é a organização social, onde você tem direitos, leis, deveres, poderes. Então isso aí é a polis, é a cidade. Então político é todo aquele que vive na sociedade. Então não tem como a gente escapar disso. Não tem como nenhum ser humano escapar da política, porque você é um politiquê. Isso é, você é um cidadão, você é um morador dessa cidade, dessa sociedade que está organizada em poderes. E por isso que você vai ver a Bíblia em todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam de política.
de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, as bestas que emergem da terra e do mar. A besta que emerge no mar, visivelmente no livro de Apocalipse, é um poder político, que Satanás está investido ali naquela situação. A cidade, a grande Babilônia, ela está sentada, é uma cidade onde a atuação da política, ela está sentada em cima do dragão, que é o diabo. Então veja, não tem como a igreja fugir do ambiente da política. Não tem como a política faz parte do mendigo, do rico, do homem, da mulher, do idoso, da criança. Todo mundo é político nesse sentido. Todo mundo está envolvido diretamente com a política, todo mundo é responsável. Todo mundo sofre com a política. As indústrias, o comércio, as instituições religiosas, a igreja, as instituições sem fins lucrativos, tudo está diretamente ligado à política. Então, não adianta você dizer, eu não gosto de política. Não é a resposta certa a se dar, ok? Não é isso que vai resolver os nossos problemas. Eu não gosto de política, eu não quero ouvir sobre política, eu não quero ver programa político, que aquilo é ridículo muitas vezes, é horrível muitas vezes, mas eu não quero ver, mas não adianta, tem que estar lá, porque você tem que votar, você tem responsabilidades, o seu voto é uma responsabilidade que está envolvendo a vida de todo mundo, e o cristão, ainda mais por causa da graça de Deus, por causa da justiça de Deus, por causa da santidade de Deus, por causa da palavra de Deus, o cristão tem um nível de justiça mais elevado do que as outras pessoas comumente. Ele é mais responsável ainda com relação a toda essa questão política. Ele deve pensar melhor, ele deve agir melhor politicamente, ele não deve ser como todo mundo é por aí, eu voto em quem ganha. Isso é ridículo e não deve ser o discurso da igreja, nem a atitude da igreja. Não, lá na hora lá eu jogo qualquer coisa. Não, de jeito nenhum. Isso é ser irresponsável e é tudo que a igreja não pode ser. Nenhum cidadão deve ser, menos ainda a igreja. Nós temos responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade, com relação à política. Então nós vamos ver aí que a política nós vamos ver monarquias, nós não temos na Bíblia um sistema democrático como nós temos. Então nós temos alguma limitação nas escrituras com relação ao tema da democracia, ok? Nós temos monarquia, o rei reinando. Então o que nós temos na Bíblia é isso. Nós não temos um sistema político como nós temos hoje, de democracia, de voto, aquela coisa na Bíblia, mas nós temos princípios bíblicos que vão nortear a gente ainda quando nós falamos de democracia. Então a situação política do nosso texto é a seguinte: Herodes o Grande, aí, que é aquele que mandou matar os meninos lá, né, quando Jesus era bebezinho, Herodes o Grande, né, ele casou 10 vezes e matou filhos e esposas. Então essa é a família de Herodes aí, só para dar um passo aí na situação. Você fala, não, a gente nunca teve numa situação tão ruim, dá para piorar. Olha o Herodes aqui, o negócio é feio demais, ok? Ele mandou matar as crianças lá em Belém. A família de Herodes era cheia de amor ao dinheiro, de ódio, de amor ao poder, de amor à violência, era tomada de assassinatos, imoralidade. Então você perdia de vista aí o reino de Israel. Quando Herodes morreu, esse Herodes o Grande morreu, o reino foi dividido entre seus filhos. Então aí você tem 3 Herodes na Bíblia. Aí você fala, mas esse Herodes que matou os meninos, mandou matar os meninos lá, é o mesmo Herodes aqui? Não, esse aqui é o filho dele, ok? Então aí você vê a tetrarquia, né? O reino de Israel foi dividido em partes e dado aos filhos. Então na realidade eles não são rei. Os filhos de Herodes não são reis. Herodes o Grande era rei, mas os filhos dele eram governadores, estavam governando ali. E aqui quem temos aqui que manda matar João Batista é Herodes Antipas. É esse aqui, ele governava a Galileia
duas regiões onde Jesus atuou e também João Batista atuaram. Os dois atuaram na região ali, maiormente de Herodes Antipas. Então esse Herodes Antipas, ele tinha um irmão chamado Filipe, era meio irmão dele, filhos do mesmo pai. Só que eles tinham uma sobrinha chamada Herodias. Essa sobrinha era casada com Filipe. Só que Herodes, numa viagem, foi lá e roubou ela. Ela era sobrinha dele? Sobrinha dele. Ela era sobrinha dos dois, porque os dois são meio irmãos, ok? Então você vê que é um triângulo amoroso entre dois irmãos e uma sobrinha. Que coisa horrível. É tipo novela mexicana isso aqui. É aquele desastre, o pior possível. Quando você pensa que o negócio ficou feio, ficou pior ainda. Tem como piorar. Então é uma situação muito complicada. Então João Batista está nessa situação. E às vezes é assim que a igreja se encontra. Um mundo bagunçado, a política bagunçada, a injustiça, a imoralidade, a corrupção para todos os lados. E a igreja está lá. A igreja está lá. E é justamente aí, como nós vemos o nosso Senhor Jesus falando, que eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aqui está a igreja. A igreja não sai do mundo, a igreja está no mundo, ela não é do mundo, como Cristo não é. Então a igreja está no mundo como Cristo está. Esse é o papel da igreja. E lembrando do ministério de João Batista, lá em Lucas capítulo 3, versículo 4, fala mais largamente sobre o ministério de João Batista. Diz assim, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem do Senhor. Esse é o ministério de João Batista. João Batista vem trazer justiça. Os vales serão aterrados e os montes nivelados, ok? Aplanados. Os caminhos tortuosos serão endireitados e limpos. Então é um estado de justiça. Justiça, denúncia do pecado, é o que João Batista vem fazer. E a igreja tem um ministério muito parecido com o de João Batista, porque assim como João Batista estava preparando a vinda de Jesus, assim também a igreja está preparando a segunda vinda de Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui está João Batista, que deveria denunciar o pecado em todas as esferas da sociedade. Justiça era o ponto de João Batista, e a política, os políticos e qualquer área da sociedade precisa da verdade de Deus. E o erro da igreja evangélica brasileira foi se omitir da política até aí meados da década de 60. A igreja evangélica vem da sujeira da política brasileira. A igreja evangélica brasileira deu um passo atrás e dizia: não, esse negócio não é para a igreja não, a igreja não deve se envolver com a política, a igreja deve ser apolítica. E isso é um erro. A igreja não pode ser apolítica. A igreja precisa, como nós vamos ver na Bíblia inteira, e agora nesse semestre, antes das eleições, eu quero fazer um estudo não exaustivo, não dá para você esgotar uma série de mensagens sobre a teologia bíblica da política, muito importante, para você saber como a política é descrita na Bíblia, como os cristãos, como os homens de Deus e as mulheres de Deus atuaram na política, na sua época, no seu momento, e tirar princípios para as nossas vidas. Então vamos tratar disso. Daqui a algum tempo eu vou estar preparando essa série de mensagens, justamente para trazer para vocês, para a gente poder pensar nessa questão de política. Então a igreja ela se eximiu do seu papel político, e infelizmente aonde a igreja deixa de atuar, de trazer a luz de Cristo, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, as trevas tomam conta. Então quando você tem trevas, maior deve ser a presença bíblica, positiva, cristã, verdadeira da igreja, da palavra de
Deus de forma mais forte e duradoura, justamente nesses ambientes aí de trevas que infelizmente a nossa política tem até por demais. Então hoje eu quero ver com você 6 princípios nesse texto que nós lemos da atuação do cristão na política. Antes de você começar os princípios aí, eu vejo assim, até que eu não discordo muito da igreja, você falou que ele se eximiu aí, mas a gente vê na Bíblia, eu acho que quase todas as passagens, primeiro do Novo Testamento, não pode nem falar do Velho Testamento, porque o Velho Testamento tinha Deus no papel lá, Deus agindo ali nos governos do Velho Testamento, mas a igreja eu vejo mais como um papel de confrontar o erro na política, de corrigir, de estar lá falando, não participando. Você não vê no Novo Testamento alguém participando da política. Você vê figuras lá, onde vai o Paulo, vai lá falar com essa pessoa, tal. Sim. Esse caso de João, aí João está mais colando ele. Sim. Existe na Bíblia inteira, e aqui é o que nós vamos, quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Apocalipse, nós vamos ver que Deus está regendo as nações. Deus está regendo, é Ele que põe e tira reis. É isso que diz a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. Então, Deus está atuando, independente de ser Antigo ou Novo Testamento. Sim. Quando tinha ali, Deus escolhia alguém. Sim, aí a teocracia, né? Você vê em Israel, a teocracia. Isso. Entendo o que você está falando, mas a igreja, no Novo Testamento, o foco da igreja não é criar políticos. Martin Lloyd Jones, falando de uma crise política que estava tendo na Europa na época, metade aí do século XX, ele falou, explicando para os irmãos, na capela de Westminster, ele estava falando, olha, nós não pregamos política, nós pregamos o Evangelho, e esse Evangelho produz bons políticos, e isso é verdade. William Wilberforce foi um dos homens usados por Deus, o pastor dele foi aquele que fez aquele hino Preciosa Graça, é o pastor dele, e aquele homem, ele era um traficante de escravos na época, aí no século XVIII, e ele falou, eu tenho na minha mão o sangue de mais de 20 mil homens e mulheres negros que eu trouxe da África, que passaram pelas minhas mãos. No naufrágio ele entrega a vida dele para Cristo e vira um pastor. E William Wilberforce, que é aí um político da sua época, Deus salva o William Wilberforce, e ele vai para lá para o pastor dele e fala, não, eu quero entregar minha vida para o ministério. E o pastor dele disse, de jeito nenhum, você vai servir Deus lá na política. E o pastor dele acompanhou ele, e ele servindo a Deus lá na política, foi ele o homem-chave, depois de mais de 20 anos lutando na política, até acabar, proibir a escravatura e o comércio de escravos na Inglaterra. 20 anos, mas um homem de Deus, com um pastor sério por trás, ajudando, apoiando, e o cara estava lá para fazer aquilo acontecer. Foram mais de 20 anos de luta. Teve um momento que ele desistiu, abriu mão, depois de tanta tentativa, e foi o pastor dele que botou ele de novo lá. Então assim, nós precisamos de cristãos verdadeiros na política, precisamos, para fazer a diferença. Nós não precisamos de pastores da política, pastor é para estar pastoreando. Nós precisamos de cristãos verdadeiros na política, isso nós precisamos. Vamos ver os nossos 6 princípios. Eu quero vê-los de uma forma um pouco mais rápida, diligente, para a gente não delongar tanto, mas são princípios que nós vemos no texto. O primeiro princípio é que João Batista não tem nenhuma ligação pessoal, ideológica, política, partidária com Herodes ou com qualquer pessoa ligada com ele. Pronto! Isso aí. Aqui está João Batista, e aqui
nenhuma ligação com o político da sua época, seja ele o rei, seja ele o governador. Rei ele não era, mas era governador, tinha um status de nomenclatura de um rei, mas ele era governador. Ele não tem nenhum conchavo político, ele não tem nenhuma ligação, nenhuma ideologia, não há nada que ligue João Batista a ele. Então, a igreja, meu irmão, não pode ter nenhuma ligação, conchavo, aliança partidária com ninguém. A igreja não pode ser da direita e nem da esquerda. A igreja não é do Bolsonaro, nem é do Lula. Esses caras vão passar. É isso que a igreja não entende. É isso que a igreja não entende. Esses caras passam, gente. Esses caras passam. Eles estão aí por 4 anos, às vezes por 8 anos, eles passam. A igreja é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que a igreja não pode perder o senso. João Batista não teria denunciado o pecado de Herodes se ele tivesse recebido favores dele. Quando a gente olha o Rio de Janeiro sucateado, arrebentado, mais de 20 anos o Rio de Janeiro está tendo aí governadores presos, um atrás do outro. Os governadores do Rio de Janeiro, os últimos 5, um atrás do outro, preso. E hoje eu estava conversando com um irmão em Cristo, e eu estava falando para ele justamente disso. Tem um pastor no Rio de Janeiro, que todos esses governadores, ele orou por eles, ele apoiou a candidatura deles, levou no púlpito da igreja, votou neles, induziu o seu povo a votar neles. Por favor, será que é isso que a igreja deve fazer? Esse é o papel da igreja. Como você só ora por gente que é presa? Que isso? Como é que você só se envolve com um cara que é ladrão? Não, gente, tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa errada, que esse não é o papel da igreja. Então, a igreja como instituição, os cristãos como indivíduos, eles acabam com essas atitudes, tornando-se parte do eco do mal. A igreja começa a ecoar o mal, porque ela toma um partido, ela toma um político de preferência, e aí a direita joga lixo contra a esquerda joga lixo contra a direita, lá nas redes sociais. Aí o que o cristão faz? Fica replicando, postando o vídeo, o fulano, o beltrano, o ciclano, o pastor falando e tal, não sei o que, e o político, aí vai transmitindo, vai jogando lixo nos outros e acreditando naquele lixo que está ali, sem muitas vezes averiguar corretamente, sem olhar direito, sem ir atrás das fontes para ver se é aquilo mesmo que está de fato e de verdade acontecendo. Então é essa a missão da igreja, fazer parte desse circo do horror, do ódio que está aí no Brasil. Se você olhar os americanos, os norte-americanos, eles estão na nossa frente no sentido de que eles tiveram uma eleição extremamente polarizada. Os Estados Unidos estavam rachados, está até hoje, rachado no meio. O Biden ganhou assim, por muito pouco. O país inteiro está rachado falando dessa questão política. O que a igreja fez? Uma boa parte da igreja americana fez, que apoiou o Trump. Foi xingar as pessoas, foi invadir o Capitólio, foi receber favor financeiro. Igrejas que receberam milhões. A maior igreja dos Estados Unidos, de um pastor chamado Pastor Sorriso, Joel Osteen, ganhou milhões. Aí ele comprou jatinho, trocou de jatinho, comprou helicóptero, foi fazendo os trem. Agora estão tendo que devolver o dinheiro para trás aí. Estão com um processo em cima deles aí, porque várias igrejas, o Trump foi lá e as igrejas receberam. A direita faz isso, mas a esquerda também faz um monte de coisa errada. Ou a gente vai apoiar um partido que tem como ideologia o aborto, a legalização da maconha. Como é que a gente vai fazer com esse negócio? Está vendo como eu não tenho um partido político, como eu não tenho uma ideologia, como eu não tenho um político de preferência? Eu não tenho problema de falar nem da direita nem da esquerda. Eu não tenho problema nenhum.
Se o Bolsonaro fizer qualquer coisa errada, vai dizer que ele está errado. Totalmente errado. É totalmente errado e incoerente da parte dele não vacinar. Então é um exemplo. Mas quando a igreja olha para a esquerda e olha o Lula, aponta o dedo e diz: esse cara aqui também está errado. Aqui a igreja tem essa neutralidade da igreja, essa imparcialidade. Não importa quem é que seja, a igreja vai botar o dedo e dizer: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Pronto, acabou. Seja de quem for. Aqui a igreja deve estar assim, irmãos. A igreja não pode ter um lado ou outro, um partido, uma ideologia. A igreja não é republicana nem democrata. A igreja não tem esses lados. Então, a igreja cumpre o seu papel profético quando ela denuncia os crimes da direita e da esquerda. Quando a igreja está comprometida unicamente com a palavra de Deus e não com políticos, partidos e ideologias. Aí sim a igreja deve demonstrar pauta a pauta qual é a verdade de Deus. Então, como a gente não tem partido, como a gente não tem político, como é que a gente faz? Legalização e ampliação da questão das armas. Qual é o papel político da igreja nisso aí? Qual é o voto da igreja em relação a isso? O que o Novo Testamento diz a respeito disso? Desmatamento. O que a igreja tem para dizer sobre isso? Não é porventura que Deus vai destruir os que destroem a terra? Não é isso que está dito lá em Apocalipse? A gente está aqui para destruir o planeta. É esse o nosso papel? O aborto. Qual é a palavra da igreja sobre aborto? Sobre ideologia de gênero? O que a igreja tem a dizer sobre isso? Então a gente não vai, não, a gente é da esquerda ou da direita porque a gente crê nisso. Não, a gente vai pauta a pauta, tema a tema, e a gente vai trazendo a luz do Evangelho, da palavra de Deus, tema a tema, apontando erros e acertos. É isso que nós devemos fazer. O segundo princípio: os políticos querem usar a igreja como um meio de poder. O que nós lemos no texto? Versículo 5: embora Herodes quisesse matar João Batista, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. O que Herodes queria de fato era matar João Batista. É isso que diz o texto. Mas por que ele não matou? Por causa do povo. Então aqui o que você vê é que João Batista se torna uma peça no jogo de Herodes, no jogo político de Herodes. João Batista é uma peça da popularidade, de não produzir uma revolta social no país, que acreditava que João Batista era um profeta. Então acaba que João Batista ele é uma peça do populismo, da popularidade de Herodes. E é isso que os políticos querem fazer com a igreja. Os políticos querem usar a igreja. A igreja é uma instituição organizada e influencia massas de pessoas, quantidade de pessoas. Então os políticos entenderam isso. Eles estão indo atrás. Dezembro eu já me reuni com alguém que é candidato a política aqui do DF. Recebi um convite: não, pastor, queria conversar com você e tal, não sei o que, e eu fui, totalmente despretensioso, porque eu não sabia que essa pessoa queria se candidatar. Quando eu cheguei lá, ele começou falando de política, porque ele tem intenções, e isso e aquilo, porque não sei o que, e eu falei para ele, olha, você é um cristão, e se você não tomar cuidado, você vai ser igual os outros que tiveram aqui. Nós tivemos escândalo aqui de gente botando dinheiro na Bíblia, na cueca, na bolsa, e todo mundo era crente. Você vai ficar igual a eles. No cafezinho lá, o homem falou: eu não tenho ligação política com ninguém, então eu posso dizer para qualquer um, eu não tenho medo da direita nem da esquerda. Eu estou na palavra de Deus, eu não me desvio dela nem para a direita, aí falando de político, nem para a direita nem para a esquerda. Pronto, segue o caminho, segue a palavra de Deus. Então, as pessoas se aproximam. Irmãos, entendam uma coisa: nem a esquerda nem a direita estão interessados no reino de Deus. Nem a direita nem a esquerda amam a igreja e os cristãos. Eles só querem usar a igreja como moeda política.
para alcançar uma coisa: poder. Poder. E o que cabe a nós pastores é proteger o rebanho disso. O que cabe a você é não se deixar usar nessa situação. Esses caras não estão interessados em nada, e se dão alguma coisa porque querem voto de volta. É a única coisa que esses caras querem. Então, mantenha-se firme na palavra de Deus. O terceiro princípio: coragem de denunciar o pecado de quem quer que seja. João Batista, no capítulo 14, aí no versículo 4, vai dizer: você não tem direito de viver com ela. Pronto. E falou isso em público. João Batista era aquele trator sem freio na descida, na ladeira, né? Ele não tinha esse negócio de parar na frente e passa por cima. Está aí a igreja. Ele denunciou o pecado público. Não tem esse negócio, não, deixa eu ver aqui no gabinete aqui para a gente conversar, porque tem uma coisa errada aí. Não, foi público, ele abriu gás para todo mundo. Então, o povo e os políticos precisam de transparência e honestidade determinada por parte da igreja. A igreja não pode, em hipótese alguma, minimizar ou dar desculpas para os erros e crimes do candidato ou partido que você votou ou pretende votar. Você precisa ser muito honesto com o próprio Deus, com a palavra de Deus e com a sociedade. Isso falta na igreja. A igreja acaba entrando nesse ponto de um lado ou de outro, e aí então ela fecha os olhos para os erros de quem quer votar e só vê os defeitos do outro, e assim vice-versa. E isso daí é um engano. A igreja precisa enxergar com honestidade os erros das pessoas em que quer votar. Olha, o meu candidato tem esses erros aqui, o partido que ele vem tem esses erros aqui. Já não dá para votar nessa gente aí, daqui, não importa de quem seja. Então João Batista teve coragem para denunciar exatamente o pecado de Herodes. Ele não minimizou, ele não diminuiu o pecado de Herodes, ele disse exatamente o que Herodes tinha feito e estava fazendo, e denunciou publicamente para ele e para todo mundo. Então, a Bíblia, o lema do Bolsonaro é Deus sobre todos, como é que é? Deus acima de tudo. Como é que é? Deus Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu vou dizer uma coisa para você: coloque a Bíblia acima de todos. Na hora que você for votar, que você for escolher um candidato, seja lá quem for, coloque a Bíblia acima de todos. Passe o seu político pela Bíblia, sem dó e piedade. Passe o Lula na Bíblia. Pega o Lula e passa o Lula na Bíblia. Passa o Lula na Bíblia. Passa o Bolsonaro na Bíblia. Passa a esquerda e a direita na Bíblia. Irmão, você não fica assim. Não, é porque não. Passa o candidato, passa o partido, passa um a um nas Escrituras. A Bíblia está acima de todos. De todos. O partido nenhum vai passar aí, não é, irmão? Ficar todo crente sem votar. Irmão, não chega desesperando. Mas esse é o papel da igreja. Irmão, de fato, existem alguns pontos críticos para a gente. E a gente deve ter ainda mais cuidado como cristãos. Olha, se a igreja agisse assim, a igreja não era moeda política na mão desse povo. Esse povo ia cantar piano com a gente. Se tem um candidato aqui, você é um candidato, você quer fazer o quê? Eu quero fazer isso. Ok. Então você vai assinar um documento, nós vamos registrar esse documento. Você está se comprometendo publicamente com a igreja, com o país, com isso aqui. E a gente vai cobrar você. A igreja tem que ser séria, gente. A igreja é um
o povo não leva a igreja a sério. É o outro princípio que nós vamos ver aqui. É que o povo não leva, os políticos não levam a igreja a sério. Porque a igreja se deixa vender, não fica, ela não se posiciona. Então as pessoas acabam adentrando a igreja, se aproveitando da igreja. Então a igreja precisa denunciar sem dó essa liberdade que nós temos, e esse compromisso com a palavra de Deus, essa liberdade política, esse compromisso com a palavra de Deus. Olha, isso é fantástico para a igreja não pode perder, o cristão não pode perder isso de forma alguma. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço um pastor, esse cara, ele era doido no Lula, ele era apaixonado no Lula, ele amava o Lula, ele saia na rua pelo Lula, ele brigava pelo Lula, ele vestia a camisa do Lula, ele ia para os debates por causa do Lula, ele brigou com as pessoas por causa do Lula, ele brigou com os crentes, com a igreja, ele brigou com os familiares, ele era doido no Lula, ele era um idólatra. Quando depois que aconteceu tudo com o PT aí, com o Lula, não sei o quê, rapaz, esse homem agora, toda a paixão, devoção, idolatria dele caiu em cima do Bolsonaro. Rapaz, ele é doido. Fale alguém, o nome Lula do lado dele, quebra tudo e você junto. Ele é doido. Uma vez, numa reunião de pastor, ele estava lá, eu falei: eu vejo que vocês são mais políticos do que cristãos. Vocês são mais políticos do que cristãos, porque vocês são mais devotos à política, vocês conhecem mais sobre a política, vocês brigam mais. Eu nunca tive que pregar, eu nunca vi aquele homem pregar. Ele pregando parece um gato morto. Aquele pastor, sinceramente, é meu irmão em Cristo, mas ele pregando parece um gato morto. O gato morto faz mais zoada que ele. Agora vai falar de política. Rapaz, aquele é um tigre. Para falar de política, ele esbraveja, ele vai com tudo para pregar o evangelho. Você fala: gente, pelo amor de Deus, homem, desanda nesse negócio. Vocês são mais políticos do que cristãos. Mais políticos do que cristãos. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Quarto princípio: a vida familiar do político fala muito sobre as suas ações políticas. Ué, por que João Batista está denunciando a vida privada de Herodes? Rapaz, é a vida do cara. O que o cara está fazendo dentro da casa dele é problema dele. Se ele está com a mulher, se ele está com a outra, se ele está com a empregada, se ele está com quem quer que ele seja, o problema é dele, pô. Será que eu, como cristão, tenho que olhar isso? Eita, esse princípio é importante. Olha aí, o texto está falando com a gente. As decisões e estilos de vida privado de uma pessoa, de um político, revelam valores e caráter que influenciarão e influenciam em decisões públicas. Veja Davi. A decisão privada dele influenciou a nação inteira. Anos depois, o filho dele quis matá-lo e tomar o trono dele, porque não o respeitava de modo algum pelo que ele havia feito. Veja Herodes, ele se divorciou da mulher dele, que era filha de um rei árabe, Edumeu, para ficar com Herodias, a mulher do irmão. Teve uma guerra por causa disso, internacional. E se os romanos não tivessem entrado nessa guerra, o reino de Israel estava perdido nesse sentido. Então veja, aquela que é decisão privada tem uma repercussão. Olhe para a vida do seu candidato. Olhe para a vida dele. Quem é esse indivíduo lá no privado? Quem é ele no privado? Aquilo que você pode saber, porque a gente pode saber tudo, mas aquilo que você pode saber, você deve saber. Ué, como uma pessoa que desvaloriza a família dele, vai cuidar de tudo. Vai cuidar de milhões de famílias nesse país. Princípio básico, gente. Princípio básico. Isso não quer dizer que a gente vai exigir perfeição moral, porque não dá para exigir perfeição moral desses caras.
mas pelo menos o mínimo de ética e moral cristã, bíblica, você tem que ter. No mínimo, moral e ética cristã você tem que ter. Entendeu? Não dá para votar em alguém que está lá, como eu vi a foto lá, o Lula e a Dilma, o cara pelado e o pessoal lá numa arte que estavam fazendo lá, não sei o que, eles lá rindo, kkkk, e aquela coisa. Opa, calma aí, amigo. Não dá para funcionar esse negócio aqui não. Não é esse tipo de ética e moral que a igreja tem. Entendeu? Então a igreja precisa ver a vida privada do cara. A vida privada desse homem e dessa mulher diz muito dele e das decisões que ele vai tomar lá no Congresso, no Senado, como presidente, como prefeito. Aí não interessa, ok? Então nós não exigimos perfeição moral. Não, tem que ser só voto se for cristão. Não é isso. Mas você tem que ter um mínimo. O cara tem que ter um mínimo. Porque, gente, esses políticos assim, ele é ateu, mas na eleição ele vai na missa, ele vai no culto. Você viu? Tem aí, o cara é ateu, ele não crê em Deus, ele está lá na missa, ele está no culto, ele está em tudo quanto é canto. Entendeu? Então, a gente não pode simplesmente olhar e dizer, não, olha, que legal, que bonito. Não, tem que olhar a vida privada desse cara. Quinto princípio, a vida de João Batista inspira respeito e medo em Herodes. Marcos capítulo 6, versículo 20 diz assim: Herodes temia João. Olha que coisa mais linda esse texto. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Herodes sabia e tinha medo, porque sabia que João Batista era um homem justo e santo. E aqui no nosso texto diz: Herodes o tinha e todo o povo como profeta. Que coisa interessante, irmãos. Está muito claro para Herodes quem é João Batista. Ele não tem dúvida nenhuma de quem é João Batista. Ele não tem nenhuma dúvida sobre quem é João Batista, seu caráter, sua missão. Ele não tem nenhum problema. O mundo e os políticos não têm muita clareza sobre a igreja. Esse é o problema. Aqui está o problema da igreja. É que enquanto o político teme diante de João Batista, porque é um homem justo e santo, com dois elementos que é o mundo e os políticos não vêem na nossa vida: santidade e justiça. Dois elementos que o mundo precisa, os políticos não vêem na gente. Estava vendo ontem um debate, revendo, né? Um pedacinho do debate, um debate pequenininho. Depois você põe lá, vou dizer o nome porque está no YouTube e foi ao vivo. Jean Willis, quando era deputado, e Ronaldo Fonseca, os dois deputados. Rapaz, que dá uma vergonha de ver aquilo. Eu vi de novo. O Ronaldo Fonseca, que é evangélico, falou: não, é que é uma aberração esse negócio de uma família homoafetiva e tal, não sei o que, de homossexuais e tal. É uma aberração. E o João Willis falou: não é uma aberração o divórcio na Bíblia? E você, deputado, não é divorciado? Não deixou a sua mulher, não está na segunda mulher? Assim, rapaz, ao vivo, eu quase corri, eu não sabia onde me meter naquilo. Essa hipocrisia, esse comportamento, esse hábitos espiritual, ético, moral e missional da igreja não dá clareza para o mundo e para os políticos o que é justiça e santidade. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, amigo. Ah, pastor, eu não voto em fulano porque diz que o aborto, e essa é a argumentação, né? Não vote no partido tal, na ideologia tal, porque falam do aborto, porque matar e tal, não sei o quê.
Porque nós somos pró-família, mas nós nos divorciamos. Não, me dá coerência nisso aqui, por favor. Não, me dá coerência nisso. Eu quero coerência nisso. Tá, a gente não quer matar o feto, mas vamos armar todo mundo? Não, calma aí. Me dá uma coerência nisso. Não, mas é defesa. Mas, entende? Não há um discurso, não há coerência, não há justiça bíblica, não há santidade. Vira hipocrisia. Vira hipocrisia. Nesse tipo de gente, não vote neles nunca. Nunca. A gente tem que banir essa gente da política. Um rapaz que eu conheço há muitos anos disse para mim: pastor, um amigo meu estava consertando, um amigo mesmo, estava consertando a antena lá na casa do Ronaldo Fonseca, na época da eleição. E ele ouviu da boca dele e dos outros pastores que estavam lá tomando uísque, dizendo que estava esperando as eleições para divorciar da mulher dele, que ele não aguentava mais aquela mulher. Ele falou: pastor, eu fiquei escandalizado por isso. Eu falei: meu filho, fica calma, fazer o quê? Mas não volta nessa gente. Não volta nessa gente. Você está entendendo a seriedade, o hábito pessoal, o comportamento privado que essas pessoas têm? E o que sai daí por diante? O mundo não sabe que é a igreja, e por isso o mundo não respeita a igreja. Os políticos não respeitam a igreja, porque a igreja não se faz respeitar. Não se faz respeitar. A igreja, o mundo, os políticos precisam de duas coisas na igreja: justiça e santidade. Justiça e santidade. O mundo, os políticos precisam ver isso em nós. E por último, o sexto princípio: João não temia Herodes. Herodes temia João, mas João não temia Herodes. Salomé tinha entre 13 e 14 anos quando dançou na festa de aniversário de Herodes. As dançarinas, com certeza, uma dança sensual, porque as dançarinas, elas sempre, nessa época, elas dançavam de forma bem sensual e elas serviam sexualmente aos convidados da festa. O que provavelmente Salomé está fazendo aqui, que é filha de Herodias, é vender sua virgindade para Herodes. É o que provavelmente está acontecendo. E aí o preço foi a cabeça de João Batista, ela instigada pela mãe. Mas João Batista não tinha medo de Herodes. Não tinha medo de denunciar a verdade, de dizer a verdade, de ir a público. E aqui está o politicamente correto. Nós vivemos na época do politicamente correto. Você não deve dizer o que é certo ou o que é errado. Você deve se calar nas situações, porque você não quer ser o negativo do lugar, não é? Você não quer ser o pessimista do lugar. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que se meter em tudo e comprar qualquer guerra, não é isso. Mas a gente vive num mundo do positivismo, onde as pessoas sempre querem ter alguma coisa bonita e boa para dizer. Só que a igreja, o papel da igreja é expressar a justiça, a santidade e o amor de Deus. E não tem como fazer isso sem denunciar o pecado. Se a igreja não denuncia o pecado, Cristo morreu por quê? O Evangelho é a boa notícia de uma má notícia. Então, a igreja não pode entrar nesse viés do politicamente correto. Jesus diz, no capítulo 10, versículo 22 de Mateus: sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, finalizando as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós, alegre-se e exultem, porque grande é o galardão, grande é a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É isso que muitas vezes acontece com a igreja. Quando a igreja não é sal, quando a igreja não é luz, ela é pisada pelos homens. Ela é desprezada pelo mundo, pelos políticos. As pessoas perdem o respeito pela igreja, porque a igreja, ela não vive a santidade, a justiça que ela deveria viver. Ela se vende nessa situação. João Batista não tinha medo de Herodes. A igreja não tem que ter medo do partido, do político, da situação. A igreja tem que olhar, e se o político botar a cara, seja ele quem for, a gente vai denunciar o pecado dele, sem medo, com coragem, com respeito. Mas vamos olhar para ele e dizer: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não vamos esconder de ninguém. João Batista não tem medo de Herodes, e é isso que a sociedade, que os políticos precisam. Que Deus nos ajude a viver nesse texto de 12 versículos, esses 6 princípios. Podem ter outros com certeza, mas esses 6 princípios básicos que encontramos no texto. Feche seus olhos, amado irmão. Vamos orar nesse momento, orar pelas nossas vidas.